Eu creio que se eu perguntasse aqui quem já desistiu de um sonho, quem já ficou cansado de ter sonho e não conseguir realizar aquele sonho, né? Eu acho que todo mundo, né, já passou por isso. E muitas vezes a gente fica frustrado com isso, né? Por não conseguir realizar um sonho, um desejo, até mesmo algo que a gente quer fazer. Isso acontece muito, né? No final de ano, quando a gente vai virar o ano, a gente fala, não, eu vou fazer isso, eu vou estudar, eu vou para a academia, eu vou fazer aquilo. Tem vários sonhos, né? E acaba a maioria dos sonhos sendo frustrados, né? E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre Abacuque, que vai nos ensinar como vencer essas desilusões que a gente tem no decorrer da nossa vida. E Abacuque, ele vai ensinar um pouquinho para a gente. E o profeta Abacuque, ele viveu um período de decadência moral e espiritual do povo de Deus. Ainda recebeu uma difícil tarefa de anunciar o juízo de Deus através da invasão babilônica e da deportação do povo para o cativeiro. Mesmo assim, Abacuque buscava força no Senhor para levar esperança ao povo. A expressão ainda que, vocês vão entender que expressão é essa, ainda que. Vamos ler aqui Abacuque. No 17 ele fala assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor sobre os meus instrumentos de música. Amém? Quando ele fala, ainda que, ele está mostrando que ele confia em Deus. Ele está como se a gente falasse, ainda que o problema falasse mais alto, ainda que eu não enxergasse, ainda que a situação que eu estou passando, eu não consigo ver saída, ainda que qualquer problema na minha vida, eu não tem saída para mim, ainda que os médicos dizem que não tem mais saída, ainda que a gente olhe para o governo e não vê saída para a nossa vida, ainda que as maiores dificuldades das nossas vidas, a gente não sabe o que fazer, mas Abacuque está dizendo, ainda me alegrarei no Senhor. E é o que a gente deve fazer para todos os nossos problemas. Então, restaurando sonhos perdidos é isso, irmãos, que a gente possa olhar para qualquer situação e dizer isso daí, ainda que haja um problema, eu vou continuar sonhando, porque Deus nessa noite vai resgatar todos aqueles sonhos que foram perdidos na nossa vida. Mas para isso a gente vai aprender algumas coisas. Tem 4 tópicos que eu quero falar com vocês. O primeiro tópico, ele vai falar, o fato de não ter colhido não te impede de plantar. O segundo tópico, ele vai falar, mesmo que o tempo passou, nada te impede de esperar. O terceiro, o fato de você ter chorado não te impede de se alegrar. E o quarto, o fato de você não ver não te impede de crer. E o primeiro tópico, eu vou pedir para eles colocar aqui no telão. O fato de não ter colhido não te impede de plantar. Irmãos, como vencer a desilusão? Vamos refletir um pouco aqui na palavra de Abacuque. No verso 17, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Abacuque reconheceu a falta de fruto no meio do povo de Deus e preveniu um tempo de escassez, mas sua esperança em Deus era fortalecida ao pensar que tudo poderia ser transformado. Abacuque, ele estava num tempo muito difícil, onde ele tinha uma missão complicada, onde o momento que ele vivia era bem complicado mesmo, mas ele continua confiando no Senhor. Ele se fortalecia e pensava que tudo poderia ser transformado. A lei da semeadura e da colheita.
Gálatas 6, abra para mim a Bíblia, em Gálatas 6, no versículo 6 ao 9 a gente vai ler. Porque tudo parte da semeadura e da colheita. Eu não vou pregar sobre oferta, o Tiago já pregou aqui. Mas isso parte, tudo da nossa vida, vem tudo sobre isso, semeadura e colheita. Em Gálatas 6, antes de eu ler, em Gálatas 6, do 6 ao 9, ele ensina que somente quem planta pode colher. No verso 6, ele fala, só é possível colher o que foi plantado. E no verso 7 e 8 ele diz, a colheita será proporcional à quantidade plantada. E no verso 9, ele fala, por isso precisamos sempre plantar. Coloca para mim em Gálatas 6, deixa eu ver se eu consigo ler lá na frente, Gálatas 6, nós vamos ler do 6 ao 9. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. O 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E o 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não houveremos desfalecidos. Amém, irmãos? Irmãos, às vezes nós olhamos também assim, nós continuamos fazendo as coisas, continuamos plantando e a gente não vê frutos. Mas irmãos, eu vou tentar dar um exemplo para vocês do que é a gente semear e a gente colher. Irmãos, vamos supor que eu tenho uma empresa que eu faço caneca. E chegou um cliente para mim e ele me propôs um contrato de 1 ano. Para mim produzir 100 canecas por mês para ele. Só que ele me falou o seguinte, eu te dou um contrato de 1 ano e eu quero que você me entregue 100 canecas todo mês. Só que eu vou te pagar da seguinte forma, 60 dias fora a semana. E muitas vezes isso aí nos espanta, porque muitas vezes a gente não tem um capital de giro, muitas vezes a gente não está capitalizado para isso. Falei, como é que eu vou fazer 100 canecas em 30 dias, depois mais 100, vou entregar tudo isso para ele, e ainda tem que esperar mais uma semana para depois eu receber lá na frente. Muitos acabariam desistindo. Nossa vida espiritual também é assim. Muitas vezes a gente não está plantando, a gente não tem o que colher, então nós não estamos preparados para poder também a gente receber isso daí. O que eu quero dizer com isso? Se você imagina a gente entregando essas canecas, vamos dizer que eu aceite isso, né? Eu aceitei essa proposta e eu vou semear. Muitas vezes Deus fala que a gente semeia com lágrimas, né? E eu vejo esse exemplo dessa forma, porque muitas vezes a gente não tem aquele capital, mas a gente vai ali produzir essas 100 canecas, vamos entregar, vamos produzir mais 100, vamos entregar, esperar mais uma semana e vamos receber. O que eu quero dizer com isso? Que isso acaba virando uma rotina. Nos primeiros meses vai ser difícil, mas passando ao longo do tempo, isso acaba sendo uma coisa normal. Eu falo isso na minha empresa, isso acontece. E aconteceu uma vez comigo isso daí. E hoje eu estou com esse cliente há mais de 5 anos. E hoje eu já não percebo que eu tenho que esperar os 60 dias para entregar a produção para ele me pagar. Já virou uma rotina. E a nossa vida espiritual tem que ser assim. A gente tem que plantar, muitas vezes vai doer, muitas vezes a gente vai sair da nossa zona de conforto, isso machuca, isso dói, mas a gente está plantando em oração, a gente está plantando quando a gente vem orar às 5 da manhã, a gente está plantando quando a gente faz o bem para uma pessoa, quando a gente ajuda uma pessoa, quando a gente está em comunhão com nossos irmãos, quando a gente está na igreja, quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, e muitas vezes isso aí dói, não é fácil, a gente trabalha o dia todo, levanta cedo, depois chega em casa correndo, tomar um banho, comer, se der tempo de comer, correr, vir para a igreja, isso tudo é plantação. Mas a gente precisa continuar plantando para a gente semear. Isso acaba virando uma rotina na nossa vida. Tudo que eu estou passando hoje é aquilo que eu plantei lá atrás.
E se a gente quer ter resultados diferentes na nossa vida, a gente tem que fazer algo diferente. E não é fácil. Eu vejo muitas pessoas reclamando da vida, mas eu também não vejo essa pessoa fazendo nada de diferente para ela colher coisas diferentes. Irmãos, eu sei de uma coisa: tudo que eu estou plantando hoje, eu posso estar recebendo amanhã, posso estar recebendo no meu futuro, eu não sei quando, mas uma hora eu vou estar colhendo isso daí. Então, nossa vida tem que ser assim, tem que ser uma coisa naturalmente. O cristão tem que ser assim, sempre plantando. Se a gente sempre plantar, a gente sempre vai estar colhendo. E você vai ver que a gente vai conseguir ter uma vida mais estabilizada, mais tranquila. Jesus fala que a gente tem que comer o melhor dessa terra. E para a gente comer o melhor dessa terra, a gente tem que entender o poder da semeadura e da colheita. Se a gente fizer isso, a gente vai ver que a gente vai ter uma vida bem melhor. E vai chegar uma hora que a gente não vai mais sentir isso daí, não vai mais doer. A gente não vai mais precisar ficar semeando com lágrimas. A gente vai semear com alegria. Eu digo para vocês, já vou dar um exemplo aqui também que aconteceu há mais ou menos uns 13 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, junto com a minha esposa. Estava desempregado, na verdade eu tinha uma empresa, essa empresa estava falida, e eu cheguei na igreja falido, sem dinheiro, e a minha esposa pegou uma caixa de isopor, foi para Marechal Deodoro, aqui para o centro de São Bernardo, vender as esfirras. Na faculdade ela vendia os bolos dela, e assim a gente foi se sustentando, o pastor nos ajudando, dando a igreja para a gente limpar a igreja. A gente ia de madrugada, às 2 horas da manhã, limpar a igreja, e o pastor honrava a gente com isso, e não foi fácil, mas a gente foi plantando. Deus foi mudando o meu coração. Ali eu me converti, ali Deus foi mudando a minha vida e minha visão, e desde lá eu entendi que tudo que eu planto, eu vou colher. E hoje eu estou vivendo o melhor do Senhor na minha vida. Mas para mim continuar vivendo o melhor até a eternidade, eu tenho que continuar plantando, eu não posso parar. Não é como aquele contrato com o meu cliente de 1 ano, que ele tem validade para acabar. A colheita de Deus é para o resto da eternidade. A gente tem que continuar plantando, colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. Irmãos, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então que a gente possa sempre estar plantando coisas boas na nossa vida. A gente sempre possa estar fazendo o bem. A gente sempre possa estar plantando o amor para colher o amor. Não tem outra forma. Não adianta você querer plantar o ódio e colher o amor. Isso não existe. Não tem outra forma. Amém? Irmãos, às vezes nós olhamos também e não vemos fruto, mas parece que tudo o que fazemos não vai à frente. Isso pode ser porque não plantamos ou não cuidamos de nossos projetos. Contudo, ainda é tempo para semear e esperar a colheita. Olha o que diz Salmo 126, no versículos 5 e 6. Isso é para tudo, tá, irmãos? Isso é para o nosso projeto, para o nosso ministério, é para tudo. Muitas vezes a gente começa um ministério e para no meio do caminho. Muitas vezes a gente começa um projeto e para no meio do caminho. Como que a gente vai colher coisas boas? Não tem como. Mas Salmo 126, 5, nós vamos ler os 5 e os 6. Diz assim: o que semeia em lágrimas, sagarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? É aquilo que eu estava dizendo. Eu quis ler o versículo para não ficar nas minhas palavras, irmãos. Não importa se eu vou começar a plantar com lágrimas, mas no final nós vamos terminar com alegria. Porque a colheita de Deus, ela é certa. Deus, ele não falha, irmãos. Só depende de nós para ter uma colheita boa. Mas mesmo assim eu não consigo ter resultado. Plante e espere a colheita em Deus. Se a gente plantar e esperar em Deus, a colheita vai ser certa e boa na nossa vida. Amém? Não é para nossas forças, não é porque a gente acha que vai dar certo. Em tudo a gente tem que colocar na mão de Deus. Tudo ser orientado por Deus. Até a nossa plantação a gente tem que colocar na mão de Deus.
É isso que Deus quer que eu faça? Se Deus deu uma resposta, sim, para você plantar, você pode ter certeza da sua colheita. Amém? Segundo tópico, coloca para mim aí no telão. Isso eu não vou enxergar lá não. Mesmo que o tempo passou, nada te impede de esperar. No versículo 17, a parte B do versículo diz assim: as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Como o pastor à espera do rebanho que não chega, ou guarda ou a chegada do gado que não vem, assim esperamos pela realização dos nossos sonhos. Por mais que o tempo tenha passado, devemos lembrar que nosso Deus é eterno, é o dono do tempo. Deus sabe o momento certo de nos abençoar. Eclesiastes 3 não precisa colocar, mas Eclesiastes 3:1, ele diz que abaixo do céu há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. Então Deus sabe todas as coisas. Se a gente esperar em Deus, no tempo dele, a gente vai colher. Muitas vezes a gente planta e já quer colher na hora, e não é assim que funciona, é no tempo de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável para nós. Se a gente tiver paciência de esperar no tempo de Deus, a gente vai ter uma colheita farta na nossa vida. Amém? E muitas vezes a gente não tem essa colheita porque a gente é precipitado. A gente quer fazer o que Deus tem que fazer, a gente quer fazer no lugar de Deus, as coisas não vão dar certo. Então que a gente possa esperar em Deus. Precisamos aprender a esperar no Senhor. Salmos 40, capítulo 40, no versículo 1, coloca para mim no telão. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Que não fique nas minhas palavras, mas é na palavra de Deus. Esperamos com paciência no Senhor, e o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Amém? Então que a gente possa ter essa paciência, porque muitas vezes a gente não tem paciência, né? Que as coisas de imediato, que as coisas acontecem na hora, e muitas vezes é um tratar de Deus, até para ver onde está o nosso coração, e a gente acaba perdendo essa paciência, acaba perdendo a bênção, depois ainda vai querer culpar Deus ainda, né? Então que a gente possa ter essa paciência no Senhor, e não ficar olhando apenas os resultados, ou para o nosso próprio esforço. Quando esperamos em Deus, temos a certeza que em tudo, no tempo certo, Deus vai nos abençoar. Nunca é tarde para sonhar, irmãos. A gente possa continuar sonhando. E no tópico 3, eles vão pôr aí no telão também o tópico 3, que fala: o fato de você ter chorado não te impede de se alegrar. No versículo 18, ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultou no Deus da minha salvação. Diante de tantos problemas, Abacuque profetiza a alegria, mesmo que no momento não estivesse bem. Anuncia um tempo de alegria. Talvez as pessoas nem entendessem as suas palavras, mas ele insistia que haveria um futuro melhor. E muitas vezes é assim, irmãos, a gente tem que olhar para o nosso problema, mesmo que você olhe e fale, mas não tem jeito, eu não sei como fazer, mesmo que um médico der um diagnóstico que não é bom, a gente tem que continuar confiando no Senhor e profetizando que tem tempos melhores para a nossa vida. Amém? Quando estamos tristes e ficamos com os olhos pesados e não conseguimos enxergar possibilidades, tudo parece embaçado nas lágrimas. Quando estamos desanimados, ficamos fracos, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Vocês vão ver o que eu estou falando aqui, ó. Neemias 8:10. Põe no telão para mim. Neemias 8:10. Rogerinho? Espera aí, irmãos, que eu vou abrir aqui então. Para ler para vocês aqui, ó. Opa, 8:10.
Disse mais: ide e comei a gordura, e bebei a doçura, e enviei porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, só confirmando o que eu estou lendo aqui, a gente está pondo no telão. Amém? Pois o fruto do Espírito, lá em Gálatas não precisa colocar, mas em Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito Santo, que ele fala que um dos frutos é o amor, é a alegria, benignidade, longanimidade, mas o foco aqui, amor e alegria, que a gente possa ter isso no nosso coração. Temos a esperança que Jesus nos enxugará as lágrimas, Apocalipse 7:17. Apocalipse 7:17, porque o Cordeiro que está no meio do trono nos apacentará e nos servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrimas. Amém? E que o Espírito Santo e o nosso Consolador, João 14:26. João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará ao meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Então, o fato de você ter chorado e não ter impede de se alegrar. Irmãos, eu vou contar um fato que aconteceu comigo há um ano atrás. Foi em julho do ano passado. Tive uma dor muito forte, onde a minha fé foi abalada, onde em 3 meses eu perdi a minha avó, aí eu perdi o meu tio e eu perdi o meu pai. Isso em 3 meses. Minha avózinha faleceu, meu tio morava com ela, nós trouxemos ele para morar com a gente. Depois de 1 mês que ela faleceu, ele veio falecer também. Ele estava morando com a gente. Depois de mais 1 mês, o meu pai veio falecer também. De uma morte trágica, mas muitos aqui já sabem, mas não importa. Ele veio a falecer. E na verdade, eu não tive nem o meu luto, irmãos, porque meu pai faleceu. No dia seguinte, a minha esposa, que está aqui, foi internada. Ficou 1 semana no hospital. Então, do luto, eu fui direto para o hospital e fiquei ali 1 semana com ela, onde eu dormia todas as noites e acordava às 5 da manhã para ir trabalhar, trabalhava o dia todo, voltava e ficava no hospital com ela. Depois de tudo isso, graças a Deus, ela ficou bem. Foi tudo parte emocional mesmo, por tudo que a gente passou, né? E aí afetou coluna, um monte de coisa. Mas para honra e glória do Senhor, ela já está bem, saiu do hospital. E aí que foi começar a cair a ficha de tudo que estava acontecendo comigo. E a minha fé realmente foi abalada. Mas nesse ano, foi passando esse tempo, até chegar o dia de hoje. E eu entendi que é na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da tristeza, que a nossa fé ela é fortalecida, irmãos. Mas não é fácil. A gente tem que estar realmente apegado a Deus. Então o fato de chorar não impede de a gente se alegrar. Eu chorei muito, eu sofri muito, fui abalado, mas eu continuei me alegrando no Senhor. E a alegria ela voltou. E hoje eu posso estar em cima desse altar e contando esse testemunho depois de 1 ano. Isso, lógico que dói, mas já não me abala mais. Porque eu sei, essas 3 pessoas que eu falei para vocês, a minha avó, o meu tio e meu pai, eu sei onde eles estão. Os 3 entregaram a vida para Jesus, os 3 estão com Jesus. Isso conforta o meu coração. Mas mesmo assim machuca, né? A gente é ser humano, a gente é carne, né? Dói. Mas a minha fé só foi fortalecida com tudo isso. Então, irmãos, a gente vai passar por muitas lutas, a gente vai chorar muito, mas nada pode impedir de a gente se alegrar, porque o choro pode durar uma noite inteira, ele pode durar, só depende de você, de ele não durar uma noite inteira. Basta você tomar uma decisão, porque a alegria ela vem pela manhã.
Então que a gente possa se posicionar. Chorar, irmãos, não é pecado. Jesus também chorou. Davi também chorou. Muitos choraram. Mas tem a hora que a gente tem que parar e falar: basta. A alegria, ela vem pela manhã. Amém? Busca a alegria e a força no Senhor. É o único jeito. É buscando em Deus. Eu sofri muito, mas eu fui buscar em Deus. E a alegria do Senhor me contagiou. Amém? Irmão, você quer mais do que Deus, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê e não pereça, mas tenha vida eterna? Que derramou até a última gota de sangue naquela cruz por amor a mim e a vocês? Quem que teria coragem de dar o seu filho para a morte, para uma outra pessoa? Ninguém. Mas Deus, Ele fez isso por amor de nós. Ele pagou um alto preço. Irmãos, o quarto tópico, eles vão colocar aí no telão: o fato de você não ver não te impede de crer. Irmãos, no verso 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como a da corça, e me faz andar altaneiramente, ou sobre as minhas alturas, depende da versão. Não havia fortaleza suficiente para resistir os exércitos babilônicos que marchariam contra Jerusalém, mas Abacuque declara que a sua proteção está na presença do Senhor. Irmãos, Abacuque, pelos olhos naturais, não tinha o que fazer. Os exércitos da Babilônia marchavam contra Jerusalém e não tinham o que fazer mais ali. Mas Abacuque declarava que a sua proteção estava na presença do Senhor. Então, independente do que nós estamos passando, a nossa proteção está no Senhor. Independente da luta que nós estamos passando, a nossa proteção está no Senhor. Tudo a gente tem que pôr na mão de Deus. A corça é um animal silvestre que anda saltando pelos campos. Quando pula, consegue ver mais alto, acima da vegetação, e alcança seu destino mais rápido. Muitas vezes pensamos em fugir porque não conseguimos ver alternativas para solucionar os nossos problemas. O Senhor vai nos fazer saltar em busca dos seus sonhos. Deus não quer nos ver rastejando, e sim alcançando os nossos sonhos. Amém? Esse é o desejo de Deus, que a gente alcance os nossos sonhos. Então, que nessa noite a gente não pare de sonhar, que a gente volte a sonhar. A gente pode sonhar, irmãos. Que a gente possa entender que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então não desista dos seus sonhos. Se você parou de plantar, que nessa noite volte a plantar e não pare nunca mais, até a eternidade. Porque tudo que você planta em Deus, você colhe. Irmãos, se o seu sonho é o sonho de Deus, você não tem permissão de parar de sonhar, porque o sonho não é seu, ele é de Deus. E se o sonho é de Deus, ele vai se cumprir na sua vida. Amém? Só depende de você, irmãos. Que a gente possa continuar plantando, e colhendo, e colhendo. Se nós não visualizarmos possibilidade, saiba que chegou a hora de agir pela fé. Não precisamos ver para crer. Visto que andamos por fé e não por vista, mas se creres, verás a glória de Deus. Isso está em João, vamos pôr no telão, João 11:40, quando Jesus fala com Marta. Isso não estava lá para eles, mas eles vão colocar ali para mim. João 11:40. Olha lá, disse-lhe Jesus: não hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Isso é Jesus falando, para Marta. Irmãos, que a gente possa realmente olhar para Jesus, colocar tudo na mão de Deus. Esses momentos são oportunidades para exercitar a verdadeira fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê.
Irmãos, a fé fortalece para sonhar. Nada te impede de sonhar, irmãos. A gente só precisa ter fé. Irmãos, nós já estamos chegando no final, mas a conclusão de tudo isso não desista dos seus sonhos. Restaure os seus projetos perdidos, tente novamente, insista. Se Deus está contigo em seus sonhos, nada te impede de continuar. O sonho é de Deus, irmãos. Então não pare, continue, restaure aqueles projetos que estavam parados. Se é de Deus, restaure esses projetos. E eu vou pedir para eles pôr no telão, só para a gente lembrar de tudo que a gente falou aqui, e a gente vai ler para a gente poder terminar aqui. Põe para mim, Rogerinho, aí os 4, o que a gente... eu não sei se o Rogerinho está achando, mas aqui eu vou olhando para vocês aqui, para a gente lembrar. Se você ainda não colheu, continue plantando, pois um dia colherá. Outra coisa que a gente aprendeu aqui: se passou muito tempo, espere mais um pouco, e na hora certa chegará. Se você chorou, Deus te consola e poderá te alegrar. Quarto, se você não vê ainda, pode crer. Amém? A gente não precisa ver, a gente precisa crer. Amém? Os sonhos de uma família em paz, de viver bem, de ter saúde e até mesmo uma moradia, concluir os seus estudos ou ter dignidade, coisas que fazem parte da vontade de Deus para nós através da vida abundante de Cristo. João 10:10, enquanto eles colocam lá. Então os seus sonhos também são os sonhos de Deus. Tudo que eu li aqui são sonhos de Deus para a nossa vida. Em João 10:10 ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Então Deus está dizendo que para a gente ter vida e tenha vida com abundância, irmão. Se para a gente ter vida com abundância, a gente precisa continuar plantando e colhendo, plantando e colhendo. A gente precisa entender, se você ainda não colheu, continue plantando, pois um dia colherá. Continua plantando, você vai colher. Não é no nosso tempo, como a gente falou lá em Eclesiastes 3:1, é no tempo de Deus. Se passou muito tempo, espere mais um pouco, e na hora certa chegará. Se você chorou, Deus te consola e poderá te alegrar. Amém? Se você não vê, ainda pode acreditar. O que está impedindo os seus sonhos? Irmãos, que essa noite nós possamos ser livres para sonhar. Amém?